membros da comissões permanentes, parágrafo 1º do artigo 204 do Regimento Interno da segunda sessão legislativa ordinária da 20ª legislatura. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres ou proposições sujeitos à apreciação de plenário. Projeto de lei Projeto de Lei 2905-2024, turno único, estima a receita e fixa as despesas do orçamento fiscal do Estado e do orçamento de investimentos das empresas controladas pelo Estado para o exercício financeiro 2025, LOA 2025. Autor, governador do Estado. Relator, deputado Zé Guilherme. Em reunião anterior, foi distribuído o parecer em avulso. Em discussão, o parecer. Com a palavra, presidente. Com a palavra, deputada Lohana. Boa noite, deputado Zé Guilherme. Boa noite, deputado Cristiano, deputado João Magalhães, Roberto, meu líder Ulisses Gomes. Deputada Beatriz não retornou ainda não, né? Boa noite à consultoria. Presidente, eu pedi a palavra para apontar alguns aspectos importantes que eu entendo que a gente precisa discutir aqui hoje, e vários os senhores já ouviram eu trazer, mas eu acho que é importante fazer um retrospecto, inclusive para os deputados com quem eu não tive a oportunidade de discutir. Por exemplo, o deputado Cristiano, o deputado Roberto, eu não tive a alegria de pontuar para os senhores os pontos que eu acho importantes, e eu acho que eles precisam ser explicitados aqui, como foram explicitados tanto para o presidente, quanto para o João Magalhães, quanto para o deputado Ulisses, para que todo mundo possa votar com muita clareza do que está decidindo efetivamente. Eu estou falando do aspecto do Fundo Estadual de Cultura. Essa casa, Zé Guilherme, votou, inclusive com seu apoio muito importante, uma emenda na votação da LDO. A emenda acrescentou o parágrafo 5º, parágrafo 6º, a base contingenciável que não poderia ser contingenciada. Quando a gente fez a LDO, a gente colocou lá tudo aquilo que estava excetuado na base contingenciável. Então, lá a gente tem várias coisas, né? Não pode contingenciar os mínimos constitucionais, não pode contingenciar as despesas com previdência, não pode contingenciar as despesas com amortização da dívida, e a gente acrescentou uma proibição ao bloqueio do Fundo Estadual de Cultura. Por que a gente trouxe essa pauta? Eu acho que é importante fazer um retrospecto, João Magalhães, porque essa foi uma costura feita com o governo, e eu vou defender isso até o fim, porque foi o que aconteceu. Eu fui procurada pelo secretário Leônidas no ano passado, e ele me trouxe, Roberto, a dificuldade na execução do Fundo Estadual de Cultura. Deputado Cássio, boa noite, eu não tinha cumprimentado. O Fundo Estadual de Cultura tem um recurso constituído pelos trabalhadores da cultura. A Lei Estadual de Incentivo à Cultura, que é uma política pública muito importante, é o que alimenta o Fundo Estadual de Cultura. Como que é isso? A gente tem no Fundo Estadual de Cultura os aportes feitos pelas contrapartidas dos trabalhadores que aprovam projetos. Então, eu vou dar um exemplo. Um grande grupo de teatro aprova um patrocínio de R$100 mil com uma empresa grande. Seja Gerdau, seja a Vale, seja uma rede mercadista, qualquer que seja, que pode ter uma renúncia de ICMS para o governo. Quando ela aprova esse valor
pela legislação, ela tem que fazer uma contrapartida para o Fundo Estadual de Cultura. Varia, se é 20%, se é 25%, se é 30%, se é 35%. A gente aprovou o Decentra, João, que foi o melhor projeto que o governo mandou, na minha opinião, durante toda essa legislatura até agora para a Assembleia. O Decentra foi o melhor projeto que a gente votou, que inclusive alterou esses percentuais. Se for um projeto da cultura popular, o valor é diferente. Se for um projeto do interior, o valor é diferente. Tudo isso para equalizar essas diferenças que a gente tem entre os estados, entre as áreas da cultura, porque a gente sabe que algumas artes plásticas, a música clássica, tem mais facilidade para captar, estão mais próximas a um público com mais poder aquisitivo do que outras que têm a ver com a cultura popular ou que, porventura, estão no interior. O Fundo Estadual de Cultura, portanto, é construído pelos trabalhadores da cultura. E é importante deixar isso claro, porque a gente não está falando de um fundo, deputada Beatriz, que é o governo que põe dinheiro lá. O governo não aporta dinheiro no Fundo Estadual de Cultura, pode aportar, mas é uma política de governo do governo Zema não aportar. O governo nunca colocou 1 milhão lá. Esse dinheiro todo é construído pelos trabalhadores da cultura, efetivamente, de contrapartidas de projetos que eles aprovaram. Então, entendido isso, que a gente está falando de um dinheiro que não é nosso, eu acho que a gente percebe que tem primeiro a questão moral colocada. O segundo aspecto é que a gente aprovou essa emenda na LDO porque houve um entendimento, e de novo eu quero agradecer tanto ao deputado João Magalhães quanto ao deputado Zé Guilherme, porque se não fosse os senhores isso não teria sido aprovado. A gente aprovou essa emenda por entender que não fazia sentido que o governo tivesse a permissão de bloquear um dinheiro que não foi o governo que colocou, que não foi o governo que conseguiu. Perfeito, aprovamos essa emenda. Fizemos, há 2 semanas atrás, uma convocação do secretário de Estado de Cultura, em que eu fiquei muito preocupada, porque o secretário, primeiro, desconhecia que a emenda havia sido aprovada, e eu estou com as notas taquigráficas aqui da audiência, em que ele fala assim: eu me comprometo, obviamente, a refazer esse cálculo, porque hoje nós temos 125 milhões no FEC. Só nos é permitido, pela CEPLAG, o valor de 22,5 milhões, que é o que nos foi permitido. Eu acredito que ano que vem o valor não deve passar dos 23 milhões. Aliás, a deputada Lohane e a Comissão de Cultura fizeram uma proposição para resolver isso, mas não foi adiante. Eu interrompi e falei, foi sim, foi aprovada, é lei. Ele desconhecia que havia sido aprovado. Por isso, talvez por isso, o governo mandou um orçamento para casa, para a LOA 2025, de Ctrl+C, Ctrl+V dos valores do FEC. Não foi nem os 23 milhões que ele disse que seriam. Foram 22,5 milhões, exatamente o valor que estava na LOA de 2024. Um Ctrl+C, Ctrl+V. E aí eu falei para ele que a gente tinha aprovado a emenda e perguntei quanto efetivamente havia no fundo. E ele disse que havia o senhor Leônidas José de Oliveira. São 125 milhões, deputada. Obrigado pela informação. Portanto, a gente tem 125 milhões no FEC hoje. E a gente aprovou uma emenda que fala que o recurso do FEC tem que ser executado, não pode ser contingenciado. Nós discutimos exaustivamente nos últimos dias, e eu peço até desculpas pelo tanto que eu cobrei, mas a gente é eleito para representar setores, né? O parlamento são todas as vozes aqui dentro. E o setor da cultura faz essa cobrança de o que o governo está fazendo com esse dinheiro. Então, a gente precisa entender, obviamente, por que o governo não mandou a LOA com 126 milhões, considerando que deixou de ser uma escolha do governo, deputada Beatriz. Agora é lei, está na lei. E, minimamente, João Magalhães, há um constrangimento colocado para casa se a gente aprovar essa LOA da forma que está, sem que o governo aponte para a gente onde estão esses 100 milhões que faltam. Porque se nós temos 126 milhões e está colocado na LOA 22,5 milhões, bom, então a gente tem 102, 103 milhões que estão em algum lugar. E onde está esse dinheiro? Não é possível que a gente vai votar isso hoje, sendo que, minimamente, o governo seja capaz, seja através da figura do seu secretário de governo, Ulisses, seja através da figura da própria liderança do governo, informada pela CEPLAG, a figura do João Magalhães, alguém tem que dizer onde esse dinheiro está. E o governo se manifestou falando que esse dinheiro é de restos a pagar. Essa resposta não procede. Essa resposta não é verdadeira. Primeiro, porque não tem como ter restos a pagar de um valor que sequer estava previsto em orçamento. Eles previram em orçamento 22 milhões. A Secretaria de Estado de Cultura e Turismo, por incompetência, dificuldade, falta de pessoal, os argumentos são diversos, só conseguiu empenhar 16 milhões até agora. E empenhou 16 milhões depois da nossa convocação, que o Zé Guilherme, muito gentilmente, participou o tempo todo, como a deputada Bela, que acabou de chegar, como a deputada Beatriz. Ele tinha empenhado menos de 5 milhões e estava xingando a Assembleia. Deu entrevista para o Estado de Minas xingando a Assembleia.
subiu para 16 de tanto que a gente cobrou. Então, a gente tem restos a pagar do valor que ele não conseguiu liquidar. Não faz sentido a gente ter superávites ano a ano colocados aqui no balancete do governo de 39 milhões, de 35 milhões, de 18 milhões, de 17 milhões, ano a ano, e o governo não dizer para onde esse dinheiro foi. Então, objetivamente, o que eu queria pedir antes da gente votar, e eu peço isso muito especialmente aos deputados da base do governo, e especialmente a vocês, porque eu sei do compromisso que vocês têm, para que minimamente o governo diga onde está esse dinheiro então. E o que ele pretende fazer com esse dinheiro, que totaliza mais de 100 milhões de reais. Eu ouvi de uma pessoa hoje, Roberto, que aparentemente, e uma pessoa que é uma pessoa ilibada, uma servidora, que aparentemente esse recurso está sendo utilizado para outras coisas. É o que a gente acredita mesmo que esteja sendo feito. Mas o parlamento não pode naturalizar isso. E uma coisa é o governo utilizar para outras coisas dinheiro de imposto. Outra coisa é o governo utilizar para outras coisas um dinheiro que os próprios trabalhadores da cultura colocaram lá dentro do caixa do governo. Alguma coisa tem que ser feita a esse respeito. Então, eu peço, primeiro, que o senhor, deputado Zé Guilherme, acolha a minha emenda, que amplia esse valor de 22 milhões e meio para os 126 que efetivamente há no fundo, e que, se o senhor decida, caso o senhor decida não acolher, que seja demonstrado pelo governo onde está esse dinheiro e qual é o planejamento orçamentário para utilizar esse dinheiro, porque não é possível, a gente não dorme direito se a gente naturalizar que o governo está pegando 100 milhões, que nem foi ele que juntou, e está usando para outra coisa. Por fim, eu queria dizer que eu sei que vai ser dito aqui que o parlamento não pode aumentar a despesa, mas é preciso dizer que a gente tem de onde tirar. A gente pode tirar, por exemplo, da Secretaria de Comunicação, que gastou milhões contratando Celso Portiolli, nada contra Celso Portiolli, mas contratando Celso Portiolli para fazer propaganda de Trilhas do Futuro. Se a gente está precisando de dinheiro para alguma coisa, eu tiraria desse lugar. Existe de onde tirar dinheiro. Tem caminho de onde tirar dinheiro. Talvez eu não vou conseguir meus 126 milhões. Talvez, mas alguma coisa a gente tem que conseguir desse dinheiro. E o governo tem que entender que se ninguém estava vigiando esse Fundo Estadual de Cultura, Zé, agora tem alguém vigiando. E eles vão ter que começar a mostrar para o que eles estão fazendo com esse recurso. Então, eu te peço encarecidamente, por saber do seu compromisso com o orçamento, e já finalizando, que seja demonstrado onde que o governo colocou esses mais de 100 milhões e que os senhores considerem acolher a nossa emenda, porque nós votamos isso na LDO. E o que a gente vota aqui tem que ser respeitado pelo governo. Obrigada, viu, presidente? Deputada Lohana, com muita tranquilidade, e nós conversamos, debatemos esse assunto por vários dias, e a informação como relator que eu tenho, a LOA é uma lei anual, e eu tenho que me reter no projeto que vem anualmente. E a informação que chegou a mim é de que este valor de 126 milhões é uma soma de restos a pagar de outros anos. Então, eu, como relator, não tem como eu absorver restos a pagar de outros anos. Eu tenho que me reter simplesmente na LOA que veio esse ano, que é o valor que veio. Agora, sobre a sua indagação, o parlamento, sim, tem que ter uma resposta, mas, tecnicamente, eu estou fazendo a resposta, o porquê desse ano da LOA que está sendo colocado. Continua em discussão. Para discutir, deputada Beatriz Cerqueira. Presidente, boa noite. Boa noite aos colegas, boa noite aos que sobrevivem às 21 horas e acompanham o trabalho da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, ou trabalham, né, para que a comissão aconteça. Presidente, todos os anos, eu foco as minhas emendas nas mesmas pautas. Que o dinheiro da educação vá para a educação pública, que o dinheiro do Fundeb vá para os profissionais da educação, que a gente consiga ter uma política de fortalecimento da UENG, da Unimontes, da ciência, pesquisa, tecnologia e inovação através da FAPEMIG. Basicamente, com uma ou outra mudança, eu trabalho geralmente as mesmas pautas, porque eu vou traduzindo na disputa do orçamento aquilo que eu vou acompanhando do trabalho, das lutas, né, ao longo de todo o ano. Hoje é dia 17 de dezembro, 9 horas da noite. Daqui a pouco, a
gente vai votar o parecer para um orçamento que vai ser votado amanhã às 10 horas da manhã. Eu vou fazer diferente do que eu fiz todos os anos. Teve um ano que eu destaquei todas as minhas emendas, e vocês foram obrigados a ficar aqui por quase 2 horas, me ouvindo apresentar, defender e perder cada uma das emendas. Mas eu não vou fazer isso. Eu vou fazer meu único momento de fala agora, porque eu sou suplente da comissão, nossos titulares estão aí, e é o único momento que a gente pode falar. E eu quero usar o tempo de fala que eu tenho para que a gente faça uma reflexão mais global, e não sobre as emendas que eu apresentei. Quando a gente vai votar o orçamento, nós estamos decidindo como será gasto o dinheiro da população, que paga os seus impostos e que, portanto, por um pacto social, espera que isso seja devolvido pelo Estado em serviços, políticas públicas. E os processos que nós fazemos na Assembleia, vou pedir desculpa pela franqueza, são processos que excluem a sociedade do acompanhamento. Essa é uma das votações mais importantes do Legislativo. E ela acontece quase sempre assim, de um dia para o outro, de um parecer distribuído em avulso, a gente tem cerca de 6 horas para analisar, que horas a sociedade analisa, que horas que a imprensa analisa, é tudo nessas 6 horas. Amanhã, às 10, às 10 ou às 11, nós vamos votar o orçamento. A gente vota um orçamento que a sociedade sequer teve alguma condição de acompanhar as discussões a respeito dele. Alguém vai argumentar comigo, mas, deputada, você está aqui por isso. Bom, se o critério é cada um de nós estamos aqui por isso, a peça orçamentária não vai representar isso, porque todas as pautas sociais e de disputa de recursos para as áreas sociais, nós somos derrotados todos os anos na disputa do orçamento. Então, acho que o processo que a Assembleia, nós fazemos, é um processo que, no final, ele é pouco transparente. Porque, como é sempre de um dia para o outro, sempre de um curto espaço de tempo para o outro, você não permite que a sociedade se organize, inclusive para disputar o orçamento. A deputada Lohana trouxe um debate importantíssimo sobre a cultura. E os operadores da cultura saberão que perderam amanhã à tarde, amanhã à noite. O governo, numa audiência que eu fiz sobre o reajuste retroativo, lá de 2016, da educação, informou que a maioria da educação não será paga esse ano. Mais de 200 mil pessoas só receberão o reajuste retroativo em 2025. Isso está previsto no orçamento? Já que não vai constar, já que o governo não executou esse recurso esse ano. O Estado tem quase 3 bilhões de reais de recursos do Fundeb em caixa, e mais de 3 bilhões do salário educação. Nós nos importamos com isso? Vou fazer outra pergunta. Nós nos importamos com a apuração que o Tribunal de Contas do Estado fez, identificando irregularidades na aplicação do Fundeb. Eu comecei, acho que esse ano, fazendo uma representação ao Tribunal de Contas do Estado, e hoje o Tribunal de Contas do Estado concluiu, sim, os recursos foram tem irregularidade no cumprimento dos recursos do Fundeb. Mas, na peça orçamentária que vai ser votada aqui, a Assembleia, no seu conjunto, não se importa com isso. Porque não tem nenhuma regra que impeça o governo de, no próximo ano, não mudar a dinâmica em relação aos recursos do Fundeb. Nós nos importamos que as escolas estaduais sejam privatizadas? Se não fosse o Tribunal de Contas do Estado, nesse momento, escolas estaduais seriam entregues para OSs que respondem a mais de 200 processos trabalhistas. Tem alguma trava no orçamento em relação a isso? Não. Como também não vai ter nenhuma ferramenta que impossibilite
novas irregularidades em relação à aplicação dos recursos do Fundeb. O que nós estamos propondo, enquanto orçamento, ao enfrentamento da crise climática? Quase nada. Até que vai vir a próxima tragédia, e aí todos nós vamos fazer notas de solidariedade e vamos indicar emendas impositivas para tentar diminuir os danos. Mas, na hora da disputa do orçamento, o que nós dissemos ao Estado em relação a essas situações que estão cada vez mais frequentes e que têm um recorte de gênero, de classe social e de raça? Não é todo mundo que paga igual a conta dos desastres que têm acontecido e da crise climática. Mas o orçamento ele não vai expressar isso. Então, o que eu acho que é a síntese é de um orçamento cada vez mais distante de uma participação e de umas necessidades da população. Sob qual argumento? Não é? Esse mecanismo é um mecanismo que, de fato, distancia a população do cotidiano da política, porque ela sequer tem condições. A UENG, ela não consegue nem disputar a pauta dela, porque ela só vai ficar sabendo, se ela estiver assistindo a TV Assembleia, às 21 horas do dia anterior, em que o orçamento vai votar, que ela não estará contemplada como poderia. Mas, depois, quem fica debatendo os contingenciamentos somos poucos deputados, porque o orçamento do ano passado contingenciou o dinheiro da UENG. E quem aqui tratou disso? Quem é que se importou com isso? 25% do ICMS, o governo está abrindo mão. Isso já era informação das diretrizes de orçamento. E aí, no momento em que nós deveríamos reduzir as isenções e os benefícios fiscais, nós continuamos, enquanto legislativo, na mesma dinâmica. Eu acho que o governo Zema deu um tapa na cara da gente hoje, e a gente trata isso com uma naturalidade. O cara não fez nada pelo Propag. Está em Brasília comemorando? Enquanto a Assembleia teve um esforço tremendo de resolver a consequência do decreto do limite dos gastos que ele fez passando por cima da gente. Porque tem um contexto também para o orçamento ser votado nesse momento. Foi o esforço feito para que as questões do orçamento de todos os poderes fossem resolvidas, minimizando os impactos do decreto do teto de gastos. Se não foi isso, alguém me corrija, né? Do teto de gastos que o governo Zema fez passando por cima da gente. Aí nós estamos num esforço de resolver isso com vários projetos, enquanto o Zema está posando de bom moço em Brasília, a favor de uma pauta que ele boicotou o tempo inteiro. Ele nunca quis Propag. E a Assembleia vai entregando as amarrações para resolver as consequências do limite do teto de gastos, que ele fez por decreto, sem nenhum processo legislativo, e está em Brasília, curtindo com a nossa cara, dizendo à sociedade mineira o quanto esse governo é eficiente, se esforçou, e agora o Propag, de repente, daqui a pouco a ideia foi dele, foi não? Não assusto nada se aparecer um Twitter com essa ideia. Mas eu acho que o orçamento é uma peça muito importante, é talvez a votação mais importante do Poder Legislativo, e nós precisamos repensar a nossa metodologia, porque, no final, a gente não protege nem saúde, nem educação, não protege a população da emergência climática, das crises climáticas, seja lá que nome nós vamos dando a tudo isso que nós estamos enfrentando. Aqui, ó, o Zema sentou ao lado do presidente do Senado. A foto está pronta, dando um tapa na cara da Assembleia, enquanto a gente está aqui se esforçando para salvar os impactos do decreto que ele fez, impondo limites a Minas Gerais em função do limite do teto de gastos. Então, eu queria deixar essa consideração, porque eu acho que nós precisamos encontrar um outro método de debater o orçamento do Estado, porque uma das votações mais importantes, ou talvez, a mais importante que o Poder Legislativo vai fazer, é um processo que
fica bem distante da sociedade civil. Isso é muito ruim para a democracia. São as minhas considerações, presidente. Obrigada. Obrigado, deputada Beatriz Cerqueira. Para discutir, presidente? Para discutir, deputada Bela Gonçalves. Obrigada, presidente. São 21h15. E nós estamos aqui nessa comissão, já com a casa praticamente vazia, alguns deputados debatendo o primeiro orçamento sob o teto de gastos que foi colocado para o Estado de Minas Gerais, independente da votação, independente da vontade da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Isso significa que nós estamos debatendo um orçamento de cobertor curto, onde, muitas vezes, os poderes vão disputar orçamentos, criando dotações orçamentárias extras, caixas extras, para tentar responder às suas primeiras necessidades. Ao longo dos anos, isso vai piorar, é importante que a gente diga isso. A cada ano, essa disputa do cobertor sobre o teto de gastos vai piorar, e vários malabarismos foram feitos para que se garantisse algumas prerrogativas dos poderes. É muito comum, na discussão dos orçamentos sobre teto de gastos, ficarem deixados, relegados, colocados em segunda posição, os interesses mais essenciais da população mineira, como as políticas da cultura, as políticas de assistência social, as políticas de habitação e tantas outras que são importantes para um desenvolvimento com justiça social no Estado de Minas Gerais. No ano passado, e aí queria reiterar aqui a importância, de fato, da discussão da peça orçamentária e como seria bom que a gente tivesse mais tempo, mais participação popular, que depende da gente oferecer condição para essa participação para a população. O orçamento do ano passado, ele veio com um equívoco enorme, onde o governador omitiu ou tentou desviar cerca de R$1 bilhão que havia sido aprovado por essa Assembleia Legislativa do Fundo de Erradicação da Miséria. Foi o nosso olhar atento e o trabalho da comissão que fizeram com que esse recurso do Fundo de Erradicação da Miséria fosse recuperado e, com isso, os valores repassados para atividades essenciais, que permitiram, por exemplo, o reajuste de cerca de 35% do repasse do recurso da assistência social do Estado para os municípios. Mas ela ainda é absolutamente insuficiente. Nós estamos num Estado que tem assistido a vulnerabilidade da sua população crescer. Mulheres em situação de violência que não veem a ampliação das casas-abrigo ou dos espaços de acolhimento, idosos que não veem espaços especializados de cuidado fortalecidos pelo Estado, um crescimento abrupto da população em situação de rua nas principais cidades, que não é acompanhada de um orçamento próprio. Quase todas as áreas do Estado têm dotação orçamentária própria. Sabe onde não tem dotação orçamentária própria, deputada Lohana? A assistência social. A gente não tem hoje, para além do recurso do FEM, que era um recurso que a gente conseguiu ali evitar que fosse desviado no ano passado, nós não temos nenhum centavo de rúbrica para ações especializadas de cuidado com as pessoas mais vulneráveis no Estado de Minas Gerais. Por isso eu fiz aqui uma emenda para instituir o piso mineiro da assistência social, retirando recursos da publicidade, propaganda e comunicação do governo. Sabe por quê? Porque publicidade boa para o Estado de Minas Gerais é não ter gente em situação de rua. Publicidade boa para o Estado de Minas Gerais é ver os índices de violência contra a mulher reduzirem. Publicidade positiva para o Estado de Minas Gerais é ter cuidado com a melhor idade, com a terceira idade, com espaços de acolhimento dignos para aqueles idosos que estão em situação de vulnerabilidade. Só que essa emenda, assim como as outras emendas que eu fiz ao orçamento, que a deputada Lohana fez ao orçamento, que a deputada Bia fez ao orçamento, questões justas que discutem como o recurso do Estado está sendo utilizado, foram completamente descartadas pelo relatório,
com uma justificativa de que cabe aos deputados estaduais apenas incidirem sobre as emendas impositivas. Ora, esse argumento precisava e merecia uma resposta nossa aqui nessa comissão. Infelizmente, hoje, no Brasil e no Estado, os orçamentos estão sequestrados pelas emendas impositivas de parlamentares, onde cada um discute a parte que lhe convém, o seu quinhão dentro do orçamento. E a gente perde a perspectiva de uma discussão ampla, fundamentada e estruturada sobre o orçamento. Não, nós não queremos debater só o que se refere às emendas impositivas. Nós queremos discutir que é preciso ter recursos para assistência social garantindo o piso mineiro da assistência. Nós precisamos garantir o não contingenciamento dos recursos da cultura para que a possibilidade de isenção fiscal das empresas possam se reverter em investimentos em uma área que vale a pena citar aqui, gera mais emprego, renda e crescimento econômico para o Brasil do que a siderurgia e a mineração juntas. O turismo e a cultura representam 8% do PIB no Brasil, mas a estreiteza do nosso orçamento não consegue perceber que essa verba não pode ser contingenciada e que esse debate, nós achávamos, já estava superado. Esse é o debate que nós queremos fazer, o debate sobre a utilização do Fundeb, sobre a possibilidade de valorização das professoras e das nossas escolas. Isso é um debate que está muito para além da discussão de qual emenda parlamentar eu vou colocar na minha base. E a justificativa de que essas emendas não são cabíveis, ela é antirregimental. Porque o regimento, a Constituição do Estado de Minas Gerais, diz que qualquer deputado pode fazer emendas ao orçamento, desde que essas emendas consigam explicar para onde os recursos vão e de onde serão tirados. Aqui eu dei um exemplo muito claro. Vamos tirar da publicidade do governador e vamos colocar em quem mais precisa, nas famílias que passam fome, em quem está em situação de miséria e vulnerabilidade. Isso é justo, e uma justificativa plausível deveria ter sido debatida e dada no relatório. Só que o modus operandi de como o orçamento vem sendo debatido aqui na Assembleia Legislativa não nos dá sequer o espaço para esse debate, pois em 6 horas nós não temos condições de debater com a sociedade essas emendas, essas construções, essas proposições. Eu peço aqui ao deputado Zé Guilherme, se era possível, a gente pensar na possibilidade de construção de uma dotação orçamentária, ainda que seja mínima, R$ 1.000, como foi feito aqui em algumas dotações. Depois nós vamos fazer a luta para ampliar essa dotação. No caso da indicação de verbas para projetos de enfrentamento à crise climática, a Assembleia Legislativa previu aqui uma dotação orçamentária de R$ 1.000, porque a gente não sabe quanto vai vir. Então, o que vier, depois a gente vem suplementar. Então, vamos construir uma possibilidade de fazer o não contingenciamento da cultura, de pensar a dotação orçamentária do piso mineiro da assistência, nem que seja em R$ 1.000, para nos dar uma janela de oportunidades para, com calma, debater com a sociedade como a gente pode captar recursos e investir nessas áreas tão importantes para o nosso Estado. É isso, presidente. Não vou tomar meus 10 minutos, mas fica aí a minha sugestão para a comissão. Obrigado, deputada Bela Gonçalves. Para discutir, deputado Ulisses Gomes. Presidente, antes de falar do orçamento, eu quero me render a minhas 3 amigas, companheiras, que eu admiro tanto e que me antecederam de forma brilhante ao posicionar não só a ideia e o questionamento delas, mas, assim fazendo, falando com certeza em nome de todo o nosso bloco, de um questionamento natural e muito legítimo, que é exatamente o processo de discussão de orçamento da casa que, sem dúvida nenhuma, além da maior representação que nós temos aqui no parlamento da sociedade mineira, legitimamente tem que se mostrar autônoma. Eu quero registrar isso falando do papel fundamental que o presidente Tadeu tem cumprido ao pensar Minas, ao fortalecer a Assembleia, neste dia de hoje, né, que nós estamos vendo a aprovação do Propag, como sempre, um governador que gosta, que faz
e diga-se de passagem, infelizmente, faz muito bem o jogo da mídia, o jogo de lacrar, o jogo de aproveitar a oportunidade, assim como fez alguns dias atrás, eu ia usar um termo aqui, mas usou lá no Ministério Público querendo fazer graça de que tinha enviado o orçamento e a solução aqui, e a gente vai começar a contar a mesma história do orçamento e a mesma história do Propag, que em nenhum momento ele foi o ator, em nenhum momento ele foi o protagonista, em nenhum momento ele foi o responsável na busca de um acordo, nem na busca, muito menos pela solução, mas pelo contrário, sempre lavou as mãos e sempre aproveitou, infelizmente, muito bem, a oportunidade do momento de querer sair bem na fita, seja na história do Propag, do qual ele sempre defendeu, desde as privatizações, a entrega do Estado, a lógica das dívidas, que ele quer sempre aproveitar da história, do momento difícil que Minas passou no governo anterior ao dele, pela situação econômica que tinha, pela situação política que tinha, pelas dificuldades herdadas de 20 anos de um governo tucano em Minas Gerais, do endividamento que Minas Gerais vivia, ele herda essa história e vem a todo momento contando uma narrativa só, uma tecla só, de que ele arrumou o Estado. Ele arrumou o quê? Se o Estado, se o orçamento está aqui muito claro, nós estamos votando um orçamento que prova a cada dia a falácia desse discurso, mas que infelizmente, para a mídia, para aquele pedacinho que ele recorta da história e ele conta, se torna verdade. Ele martela esse recorte para virar verdade da narrativa em Minas. Mas o que nós votamos aqui é o que contradiz a todo momento esse recorte e conta a verdade da história. Um orçamento que tem um déficit de mais de 7 bilhões de reais, que ele não dá conta em nenhum momento de resolver, porque é essa a realidade de Minas. E não tem problema falar a verdade se não deu conta. O que tem problema é fazer graça, dizer que resolve, que a situação do Estado é melhor, de alguém que ao longo dos últimos 6 anos não pagou até os meses passados, não havia pago nenhuma parcela da dívida e fez o nosso Estado aumentar a dívida. Então nós estamos votando um orçamento aqui de uma receita de 126 bilhões de reais, com despesa de 133 bilhões de reais, e o Estado mais uma vez não resolve. Seja no orçamento, que ele se vangloriou na última sexta-feira, na posse do atual Procurador de Justiça de Minas Gerais, falando que tinha resolvido, sabendo que na prática não foi ele que resolveu. Nós estamos parados aqui na Assembleia com relação ao orçamento há semanas, há meses, porque o Estado não encontrou solução para que os poderes tivessem um acordo de entendimento no orçamento que cada um apresentou, seja o Tribunal de Justiça, seja a própria Assembleia Legislativa, os órgãos, seja o Ministério Público, o Tribunal de Justiça, o Tribunal de Contas, mas teve que ter um ator fundamental, que é o presidente dessa casa, que seja no que ele fez no Propag, de buscar uma alternativa à proposta apresentada de regime de recuperação fiscal perverso que o Zema apresentou, foi o presidente da casa, junto com o nosso bloco de oposição, junto com o presidente do Senado Pacheco, com o entendimento do governo federal, do presidente Lula, de encontrar uma solução para a gente ter que aguentar o governador sair falando agora que ele está buscando uma alternativa, sendo que, paralelamente, ele sempre jogou contra. O cerco que está se criando, ele fica sem alternativa, mas não é a opção que ele trabalhou. Mas, voltando ao que nos interessa aqui no orçamento, fora daquilo que ele se vangloria, dizendo que trouxe a solução do problema, a solução está sendo trazida, criada, apresentada nesta casa, por liderança do presidente Tadeu, por respaldo político dos líderes e blocos dessa casa. Agora, não é por isso que a gente tem que fazer vista grossa nesse orçamento. O que as deputadas estão trazendo aqui, eu reforço e amplio, é crucial para a gente avançar. E o trabalho na comissão de estudo, ele pode ser e deve ser um preparativo para que a gente tenha um melhor andamento no plenário, porque senão nós vamos levar essa discussão para travar esse debate amanhã no plenário. Porque, obviamente, aqui, cada uma tem 10 minutos, eu tenho 10 minutos, encerro o prazo e todo mundo vota. Agora, no plenário não é assim. No plenário nós podemos avançar mais, sem ter que levar, depois de todo esse desgaste, toda essa busca por uma solução que o presidente Tadeu buscou, a gente não levar isso, digamos assim, redondo, compreensivo, bem articulado, bem atendido.
E se a gente fosse destacar algo que é crucial, é essa pauta que a deputada Lohana aqui traz da cultura, presidente. Eu falava com o líder do governo há pouco. Por mais que a compreensão técnica tenha um argumento, nós não podemos negar o que o próprio secretário de Cultura esteve aqui afirmando, que está previsto no orçamento, está no orçamento, nós temos prova para isso, nós mudamos a LDO, a deputada muito bem colocou, está claro na Lei de Diretrizes Orçamentárias, o não contingenciamento deste recurso, está no balanço, e a gente não encontra, apesar de um ou outro argumento técnico que é de se respeitar, mas a gente não encontra a vontade política do governo para resolver. Então, se é que a gente pode ser derrotado num processo de tempo e regimental na comissão, nós estamos jogando isso para um dia que vai ser desgastante e no entendimento que está muito claro para nós. É possível resolver essas questões, ou parte delas, ou dar encaminhamentos mais claros e que, de fato, direcionem o entendimento da busca da solução, não do enfrentamento, que é o que essa casa, muitas vezes, normalmente busca e o que a gente tem buscado nos últimos dias, de tentar, sempre, na compreensão clara de buscar o melhor para Minas Gerais, e até deixando de lado o governo que não busca isso, busca aquilo que vai dar mais mídia, aquilo que, naquele momento do recorte, vai fazer com que o governador saia melhor na foto. E essa casa se mostrou ao longo do tempo, esta semana está sendo uma prova disso, de que não interessa única e exclusivamente o recorte, não interessa única e exclusivamente lacrar a oportunidade do momento, mas sim encontrar soluções. E a responsabilidade pela qual tem movido o debate da oposição nesta casa, do nosso bloco, da unidade, da união, da força, não é jogar contra o Estado. Porque se fosse para jogar contra o Estado, a gente tinha travado muita coisa aqui. Se fosse para jogar contra o Estado, a partir do que o governador manda de recado, a partir do que o governador solta para fora e nunca traz para dentro um diálogo produtivo, construtivo, a gente tinha trabalhado para travar essa casa aqui, para mostrar que o que ele faz é contra os avanços do Estado. Mas não, a gente sempre com diálogo, com respeito, com compreensão, com entendimento, busca avançar. E no avanço, não dá para só um ganhar. Tem que ter compreensão de que o respeito e o diálogo têm os dois lados, e a gente espera nesse sentido que, obviamente, se tecnicamente, apesar de toda, e eu não posso deixar de, além de registrar o trabalho e o papel que o presidente da casa tem feito, o papel que o nobre presidente aqui, Zé Guilherme, tem feito, com paciência, com fineza, a deputada está me ajudando nesse sentido, mas com total, nessa paciência, assim, o nível de compreensão e atendimento muito forte, tentar, presidente Zé Guilherme, além dessa sua paciência, além dessa sua fineza, além dessa sua disposição de buscar o entendimento, essa também tentativa de, no entendimento técnico, ter um entendimento político capaz de compreender isso, onde um secretário vem aqui e fala que tem o dinheiro, que está claro, a gente encontrar uma saída. Por isso, ao final dessa discussão, eu pediria a suspensão dos trabalhos para que a gente pudesse ter um avanço, se não muito claramente possível aqui, mas já com perspectiva do que a gente vai poder fazer amanhã no plenário, para que não seja mais uma manhã que se estenda ao longo do tempo, para que a gente possa realmente encontrar soluções. Nós não viemos a essa hora da noite aqui para bater palma para o governo de um orçamento que demorou para o governo, fora de questionar o trabalho de Vossa Excelência e da equipe técnica, que recebeu no final da noite de sexta-feira. Então não tem que bater palma para o orçamento de um governo que enrolou, demorou, não trouxe soluções, a solução veio de fora, veio dos poderes conversando com responsabilidade, e nós não queremos jogar contra, nós queremos buscar a solução, queremos apoiar, queremos votar favorável a um orçamento de que nós esperamos até, esse tempo todo nós esperamos.
Nós esperamos não é para criticar ou para trabalhar contra, nós esperamos é para dizer a verdade de um orçamento que continua com déficit, mas que a gente quer encontrar caminhos para dar respostas para cada setor, e este da cultura, assim como a deputada Bia trouxe da educação, assim como a deputada Bela está trazendo da assistência social, merece respostas concretas, reais. Se a gente não encontrar tecnicamente aqui, nós vamos encontrar politicamente naquilo que a gente sabe muito bem fazer no plenário dessa casa. E essa resposta nós daremos amanhã. Obrigado, Obrigado, deputado Ulisses. Para discutir, deputado João Magalhães. Obrigado, presidente. Primeiramente, presidente, eu quero aqui refutar as informações prestadas pela deputada Bela. O governo não desviou recursos do FEC. Vossa Excelência sabe, isso aqui foi amplamente discutido. O FEC, o FEP, FEM, ele foi aprovado após o envio da peça orçamentária para esta casa. A peça, obrigatoriamente, tem que chegar aqui no mês de junho, final do semestre. E ela só chegou aqui, e o FEM só foi aprovado no início de julho. Quando a peça orçamentária chegou a esta casa, o orçamento, o FEM ainda não estava aprovado. Quando no final do exame do orçamento, aqui nessa comissão, levantou-se essa questão, que o FEM não estava no orçamento, nós fizemos contato com a CEPLAG e nós colocamos no orçamento imediatamente. Quanto à questão do fundo, né, que a deputada Lohana trouxe a baila aqui, eu acabei de falar com a CEPLAG sobre isso, e amanhã cedo eu quero apurar aonde que está o erro. A informação da CEPLAG é que o FEC não arrecada 120 milhões por ano. Arrecada esse valor de 22,5 que consta na LOA. O que vai para a LOA é a previsão de arrecadação como receita. E arrecadação anual é esta, de aproximadamente 20 milhões. Segundo a CEPLAG, o FEC não é contingenciado há muito tempo. Mas a informação é que não existe contingenciamento há bastante tempo. A CEPLAG não reconhece esse saldo, até pedir para fazer uma nova conferência. Amanhã cedo nós vamos descobrir aonde está essa diferença, porque o secretário realmente afirmou aqui, eu vi as notas taquigráficas, que tem um saldo de 125 milhões no FEC. Então, amanhã cedo nós vamos apurar aonde que está essa discrepância. Por que não coloca uma emenda autorizada, permitindo fazer suplementação de valor? Porque é autorizativo, o governo pode suplementar ou não. Mas não precisa de emenda autorizativa, não. O Estado pode fazer isso a qualquer momento. Ele tem liberdade, não sei, na peça orçamentária quantos por cento, mas normalmente é 20%, 30%. Ele pode suplementar, remanejar. Eu acho que não há necessidade. Obrigado, senhor presidente. Questão de ordem, presidente. Sim. Com a palavra, deputada Lohana. Com todo o meu respeito ao deputado João Magalhães, líder do governo, João, o governo está mentindo nas informações. Quando eles dizem que eles não têm esse recurso, isso é muito sério, gente. Isso é um balancete, peço desculpa por estar todo rabiscado, mas esse é um balancete da transparência do governo, da secretaria. Está escrito aqui, 122 milhões de reais. Isso em 2023. O de 2024 são 126 milhões. Esse documento é do governo. Para além disso, eu não disse que ele arrecada 126 milhões. Quem está respondendo ao senhor precisa prestar mais atenção ao que a gente está falando aqui, inclusive como parlamentares eleitos, para poder responder. Porque o que eu disse é que tem um valor acumulado de 126 milhões. O superávit do ano passado, por exemplo, foi de 35. Novamente, segundo o balancete do governo. Está aqui para quem quiser consultar. Então, olha que seriedade. Como é que a gente vai votar esse trem, João? Não tem condição. A gente vai votar um negócio que o governo não sabe falar o que ele arrecada, não sabe falar onde está o dinheiro, não sabe falar o que é que faz com o dinheiro, e ninguém me contou ainda onde estão esses mais de 100 milhões de diferença do que está na LOA para o que tem no FEC, segundo o balancete do governo. Por isso, João, Zé Guilherme, eu peço
que seja atendido o pedido do deputado Ulisses, que a gente suspenda, porque 100 milhões de reais, se fosse R$1.000 que a deputada Bela falou, já justificava, mas 100 milhões de reais justifica que a gente suspenda essa audiência, que a gente suspenda a comissão, para a gente poder conversar e entender direito onde está esse dinheiro, porque o governo ou está mentindo ou não está sabendo nem o que está falando. Encerra essa discussão. A reunião está suspensa por alguns minutos.